Olá, tudo bem com você? Estamos aqui então para a nossa primeira videoaula sobre ERP STBR. Vai ser nosso projeto aí para sistema de tributação. Então eu vou te mostrar o que eu fiz aqui, né, nessa primeira videoaula. Então a partir dela nós vamos aí implementar cada informação de tributação para que no final a gente possa então criar o nosso emissor de nota fiscal eletrônica. Bom, deixa eu te mostrar então aqui o que eu fiz. Eu criei aqui uma tela principal, certo? Eu peguei inclusive um exemplo lá do Delphi já prontinho. Então eu implementei aqui os menus que a gente vai utilizar nesse projeto. Como eu falei, eu não vou me preocupar muito com tela, ok? Aí cada um cria o seu layout, aí, o seu design, né, que já tem no seu sistema. O nosso foco aqui é a padronização da tributação, né, e a funcionalidade dela ao emitir a nota fiscal eletrônica. Bom, então aqui nós temos o menu principal, a tela principal, né, com o menu principal. Eu criei aqui também um data módulo de forma geral, eu dei o nome ele de geral, que vai servir para o nosso sistema todo, aonde nesse data módulo eu coloquei os componentes de conexão. Eu vou utilizar aqui o Faridac. Eu ainda não tenho banco de dados. Aqui nessa videoaula eu vou te mostrar só a estrutura, né? Então nas próximas aulas aí você vai já visualizar o banco de dados, e aí eu vou começar a criar as telas e vou te mostrando os padrões que vão ser seguidos. Então nessa videoaula aqui eu quero te mostrar aqui que foi gerado o form principal, foi gerado um data módulo geral, né, para que nós pudéssemos colocar os componentes de conexão nele. Nós vamos ver aqui que no código dele praticamente não existe, só tem uma linha aqui. Eu vou explicar essa linha, o que é, e criei uma classe Singleton, aonde nós vamos utilizá-lo para nós termos acesso, né, ao banco de dados para dentro do nosso projeto. Então vai ser essa classe Singleton aí que nós vamos utilizar em todo o nosso projeto aí internamente. Bom, também criei um form base, ok? Para que a gente possa utilizá-lo como base, aí nós podemos utilizar a herança aí, né, de formulário, né? Isso aí vocês já conhecem, né, no Delphi, então não é novidade. Também não temos código algum, só foi criado o form base. Eu também criei um formulário do tipo configuração, já herdando do form base. Tá? Nesse formulário aqui nós não vamos ter nada por enquanto também, só que no código dele eu vou explicar esse código. Essa estrutura aqui inicial é para que eu possa mostrar para você, né, a inicialização do projeto e também a utilização do mini framework. Certo? Então, o que você vai observar aqui nesse projeto, que eu sempre crio, é o seguinte: ó, eu tenho um formulário configuração e para este formulário eu também crio um data módulo, certo? Para que eu possa botar o componente de conexão. Inclusive, eu posso até colocar aqui dentro já um FD main table, ok? Eu vou fazer isso aqui já. Ó. Então, eu vou colocar aqui, já vou deixar aí o FD main table e já vou até mudar o nome dele aqui para configuração. Deixa eu achar aqui. Deixa eu aqui, config, eu vou botar um nome menor, né, para que não fique um nome tão extenso. Vou salvar aqui, e aqui no código dele, você vai ver também que não existe implementação nenhuma. Ou seja, eu criei a estrutura aqui e quero te mostrar a utilização do mini framework para que a gente possa começar a chamar, né, a funcionalidade do mini framework juntamente que nós vamos utilizar no nosso projeto. Eu quero fazer uma alteração aqui, no momento que eu estou gravando o vídeo, para que você veja o que eu estou fazendo e para que fique bem destacado para você. Ó, um detalhe bem interessante é que nós vamos comentar a linha dessa variável global que tem no data módulo, assim como eu vou também comentar a variável do formulário. Eu não vou utilizar essas variáveis globais, tá? Inclusive aqui também no form base eu também vou comentar, né, o formulário, né, a variável global do formulário. Então vamos aqui começar do final e vamos voltando, né, para que você veja aí tudo que foi feito. Então olha só, o data módulo, esse data módulo é pertencente ao formulário de configuração. Então todo formulário vai ter um data módulo. E aí nós vamos botar o componente, né, de dados dentro do data módulo, assim como os eventos dele. Então vai ficar tudo data módulo para ficar bem separadinho aí o nosso código. Por enquanto nós não temos nada, certo? E a variável global do data módulo está comentada, não precisamos dela, né, liberada aí. O formulário, ele também não tem informação nenhuma, porém no código, o que eu fiz aqui, ó, eu declarei uma variável do tipo do data módulo, aqui em cima, no private,
né? A variável global do formulário está comentada, eu não preciso dela. Aí eu adicionei a unit aqui, ó, Core Application VCL, que é do Mini Framework, para que eu possa utilizá-lo. Aí no create do form, eu estou instanciando a variável do data module. Então aqui nesse momento aqui, no create do formulário, eu estou instanciando o data module para que eu possa utilizá-lo, ok? E no free do formulário, eu também estou dando o free no data module, certo? Então isso aqui para você ainda é uma coisa de certa forma normal, é instanciar a variável data module e liberar a variável ao destruir o formulário. Então aqui abaixo, aí sim já começa algumas particularidades onde nós vamos utilizar para que a gente consiga usar um mini framework, ele possa trazer uma vantagem para a gente aí, né, de desacoplamento de Unity nos formulários. Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte, dentro do form, que eu estou aqui no caso configuração, quando eu for criar o formulário de emitente, de destinatário, então sempre eu vou fazer isso aqui. No initialization, eu vou registrar o formulário com o nome dele e no finalization eu vou finalizar, né, desregistrar o formulário, certo? Então isso aqui passa a ser um padrão para que a gente siga aí. Todo formulário ele faz o seu registro e também tira, né, o registro dele da lista do Delphi. Então aqui no form configuração é isso aí que nós precisamos e depois, né, o layout aqui, o design e os eventos em si que nós vamos precisar aí. Mas a princípio é essa aí a configuração inicial. Aqui no form base nós só vamos comentar a variável global, né, não vamos implementar nada ainda. Isso aí vai de acordo com, né, o decorrer do projeto aí. Então nós vamos criando algumas coisas que vão servir para todos os formulários. Então eu vou criando nesse base aí. Então aí nós vimos aqui para a classe Singleton, que é o geral, onde nós vamos utilizar essa classe para nós acessarmos a conexão do banco de dados para dentro, né, internamente ao nosso sistema. Se você não está fazendo o curso do RMBR ou se você não conhece o RMBR ele te proporciona até desacoplamento de conexão de banco de dados. Ou seja, você pode fazer conexão com o engine do FireDAC, você pode fazer conexão com o engine do Zeus, do Unidac. Para o RMBR não importa isso. Tá? Você vai utilizar sempre a conexão do RMBR internamente ao seu sistema. Então, quando você precisar mudar o engine de conexão, você só muda aqui na ponta inicial. E internamente vai estar tudo funcionando de acordo, sem precisar fazer alteração alguma. Então, isso te traz desacoplamento. Se você só muda aqui na ponta e internamente já mudou tudo. Então, é isso que nós vamos utilizar aqui no nosso projeto. O RMBR ele tem uma interface chamada IDB Connection. Então é essa IDB Connection que vai ser utilizada internamente, né, para fazer acesso ao banco de dados, para executar os comandos SQL, enfim, toda a operação de banco de dados vai ficar com essa interface IDB Connection. Então a gente vai ter essa classe Singleton para que a gente sempre busque internamente, né, essa interface e aí consiga fazer as operações. Por isso que essa classe aqui foi criada. Então o que essa classe tem aqui? Ó? Bom, aqui tem uma interface, certo? Onde essa interface vai ter dois métodos. Initialization, né, recebendo um parâmetro do tipo FD Connection. Vamos supor que você queira depois mudar para o Zeus. Então basta você depois mudar esse parâmetro aqui para Zeus, né, e colocar em Unity aqui em cima do Zeus. Então é muito simples a mudança e aí o seu sistema todinho vai fazer a conexão aí a partir do engine Zeus e deixa de fazer a conexão com o engine do FireDAC, certo? Como nós estamos aqui no nosso projeto usando o FireDAC, então o parâmetro aqui de conexão é FireDAC. Então eu vou precisar passar para dentro dessa classe Singleton o componente FD Connection. E aqui nós temos uma function, né, também na interface, que ela vai retornar para nós uma interface do ORMBR, que é o IDB Connection, que eu falei lá, que é a interface de conexão do ORMBR. Então aqui nós temos a classe tgeral, onde implementa, né, a nossa interface aqui. Então aqui nós temos uma variável que vai receber a instância da classe, certo? Ela está como varchar aqui, ó, porque ela vai ser, como eu falei, isso aqui é uma classe Singleton, então ela vai existir na memória, vai ficar instanciada lá, disponível para ser utilizada a qualquer momento. Abaixo aqui nós temos uma variável de conexão que é do tipo IDB Connection, que é da conexão do ORMBR, e nós temos um construtor,
né, create private aqui, que é para somente criar o que precisa, né, se instanciar alguma coisa, enfim, na classe que a gente precisa, então a gente cria um construtor private aqui. Aí nós temos aqui o construtor normal create, vamos ver o que ele faz aqui, ó. Ele aqui tá, como é uma classe singleton, ele está dando uma exceção dizendo o seguinte: você nunca deve criar, né, a classe tipo tgeral.create. Você sempre deve chamar o seguinte, ó, tgeral.asInstance. Então é assim que você deve chamar essa classe, por ela ser singleton. E aí quando você chama a variável instance, né, que é já a class function, que ela já está instanciada na memória, então a class function, o que ela faz? Ela verifica se aquela variável, né, que eu falei aqui acima, ó, que vai guardar a instância, se ela está instanciada. Se ela não tiver instanciada, então ela vai instanciar chamando o método createPrivate. O createPrivate ele gera aqui, não cria variável nenhuma, mas ele está aí disponível se a gente precisar criar ou inicializar alguma variável, alguma coisa, ele está aí disponível para que seja utilizado. E depois ele então retorna a variável instance para quem está pedindo, certo? Então toda vez que você for chamar essa classe para utilizá-la, você chama tgeral.asInstance e aí você chama os métodos que nós temos na interface, que aí são a initialization, né, e connection. A initialization aqui, o que ele faz? Ele vai inicializar aquela variável que guarda a conexão do RMBR. Então é aqui que começa tudo, ó. Então essa variável aqui, ela foi declarada, porém aqui abaixo, quando eu chamo tgeral.asInstance.initialize, né? Então passando para ele o fdConnection, então ele recebe aqui o parâmetro fdConnection e faz a instância, né, da variável de conexão, que é o idbConnection do RMBR, nesse momento aqui. Então fica disponível aí toda vez que eu chamar então agora o método tgeral.asInstance.connection. Então o que ele faz? Aqui ele faz uma checagem só se não está new ainda, e se não tiver new, então ele retorna essa variável que foi instanciada aqui no inicialize. Beleza? Bom, eu não vou dar uma aula aqui para você de ORMBR, de conexão de ORMBR, como funciona o ORMBR. Não tenho como fazer isso. Tá? Se você tem interesse em se aprofundar mais no ORMBR, tem o curso específico do ORMBR, onde explica detalhadamente, né, como funciona as classes, as conexões, enfim. Um curso completo do ORMBR. Aqui eu vou mostrar para você, mas não vou me aprofundar na parte ORMBR de conexão. Ok? Bom, então aqui no data módulo do geral, o que eu fiz aqui foi o seguinte: no create do data módulo, aqui eu já começo a utilizar. Bom, primeiro eu ponho o uses, né, do fd geral, que é da classe singleton, que eu mostrei para você, e aqui eu chamo então, ó, tgeral.asInstance.initialize, passando para ele o fdConnection, que é o componente de conexão que eu coloquei aqui no data módulo. Então, a partir desse momento, ele vem aqui no initialize, né, instancia a variável de conexão, e toda vez que eu precisar utilizar agora a conexão, eu vou fazer dessa forma. Eu vou escrever aqui para que você veja, né, mas não vai ficar esse código aqui. Vai ser dessa forma, initialize.conexão. Então, nesse momento aqui, ó, aí já posso chamar execute query, execute SQL, enfim. Então, eu posso aí executar os comandos no banco de dados. Então, vai ser essa classe singleton que nós vamos utilizar internamente lá. Toda vez que a gente precisar utilizar uma conexão de banco de dados, a gente vai fazer dessa forma aqui, connection, e internamente, não importa quem está aqui na frente, se esse componente aqui, ó, ele é do FireDAC, se ele é do Zeus, se ele é do Unidac, se ele é do ADO, não importa. O que importa lá é a conexão que ele vai retornar da classe singleton, certo? Que é do idbConnection. E aí, no inicializa aqui, você quem vai definir qual é o tipo aqui. Então, basta você mudar isso aqui, ó. Aqui na interface, aqui na classe e aqui no inicialize, certo? E aqui na conexão, né? Quando você instancia aqui, porque se fosse Zeus, seria aqui, ó, Zeus, certo? Então, não seria aqui FireDAC. Então, isso aí é como eu te falei, eu não vou te dar uma aula aqui de ORMBR. Aqui é que é só mudar isso aqui na ponta e internamente, toda vez que você estiver utilizando isso aqui, ó, vai continuar funcionando sem problema algum. Bom, então aqui deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá agora ao uso do Mini Framework. Então, eu já mostrei para você que dentro do formulário, nós registramos, né, o nosso formulário aqui, ó, para que ele possa
ser utilizado através do Mini Framework. E aí então vem o desacoplamento do Mini Framework. Deixa eu explicar então para você aqui como o Mini Framework ele pode trazer para você desacoplamento. Bom, o que eu fiz aqui no formulário principal é o seguinte: nós temos aqui ó, o uses do Mini Framework, da Unity principal do Mini Framework. Mas vamos imaginar o seguinte: se eu tenho que instanciar esse formulário de configuração aqui, automaticamente eu teria que ter ele aqui no use, correto? Eu teria que ter ele aqui no use. Eu teria que colocar aqui ó, configuração.form.view. Então, eu teria que ter para que eu conseguisse instanciar esse formulário, certo? O Mini Framework, ele te proporciona a não precisar ter esse acoplamento. Então, você tira essa Unity daqui do form principal. Você não precisa colocar esse form na use. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, eu criei aqui ó, as actions, certo? Para cada situação dessa, para cada formulário, todas as actions aqui, ó, eu estipulei um nome bem parecido com o do formulário. Vamos ver, deixa eu só te mostrar aqui para que você entenda. Ó. O formulário aqui, ele ficou form configuração. E a action dele ficou ACT_configuração. Então, eu tenho aqui o final do nome, o mesmo nome do formulário, form configuração. Certo? Então, isso aí é um padrãozinho que você vai seguir para que você consiga ter o benefício do desacoplamento. Então, todo formulário tem isso. Ó. Toda action, melhor dizendo, tem isso. Tem a CT e o nome do formulário na frente. CT, ACT e o nome do formulário na frente. E todo formulário vai ter form e o nome dele. Então, esses nomes aí vão coincidir, só saindo as iniciais da action e do formulário. Beleza? Então, isso é um padrãozinho. Bom, feito isso, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou linkar a action aqui, mas eu vou criar uma action chamada action execute all. E só nela vai existir o evento, a execute aqui. Ó. Só nessa action aqui que vai existir código para ele. Então eu vou clicar aqui e aí vou te mostrar. E todas as outras actions, eu vou selecionar aqui para te mostrar, ó, eles estão executando o mesmo execute all execute, que é a ação dessa action aqui. Ó. Então, todos eles estão executando essa ação. Então, eu estou unificando, não estou criando um evento para cada action. Todas as actions vão executar a mesma ação. Isso já começa a simplificar o meu código. E aí, no evento dessa action, o que eu fiz aqui? Ó? Eu declarei duas variáveis, uma lFormName e lActionName. Certo? Depois eu explico esse free aqui, new aqui. Aqui abaixo eu vou pegar o nome da ação, ou seja, quem clicou. Então, se for o action aqui, ó, configuração, ele vai vir aqui como ACT_configuração. Então, eu estou pegando aqui o nome que ele vai receber no sender. Aqui, ó, ele vai receber no sender aqui. Então, aqui eu consigo pegar o nome da ação. Abaixo aqui, o que eu faço é montar o nome do formulário. Então, o nome do formulário vai ser tform, certo? Tform e cópia do C em diante, da configuração. Então, ele vai pegar só esse nome aqui, ó, configuração, como emitente, destinatário, trib IPI e assim sucessivamente. Então, aqui eu montei o nome do form e aí ele vai ficar, então, tform configuração. Então, dessa forma, eu consigo montar o nome do formulário que eu quero que seja instanciado e criado. E abaixo aqui eu estou utilizando o Mini Framework. Olha só que interessante. O Mini Framework, tem alguns eventos, é como se fosse um application lá meio que turbinado. Tá? Então eu tenho aqui o Create Form, e aí ele passa aqui, ele recebe como parâmetro as mesmas referências lá do application, que você já conhece do Delphi, a instância e o valor e a variável, aquele padrão que você já conhece, mas nós também temos método sobreposto aí do Create Form, que ele pede aqui, ó, a classe, que é o nome da classe, que é justamente o nome do formulário, e um parente, ou seja, se eu quero jogar esse formulário dentro de alguma coisa. No caso aqui eu vou mostrar para você jogando dentro de um panel. Então é esse exemplo aqui que eu quero mostrar para você. Então o que eu faço aqui? Ó, eu chamo aqui, ó, create, aí ele pede qual é o nome da classe. Eu estou usando esse segundo aqui. Então, é essa classe que eu montei aqui em cima, que é o nome do form, tform, e configuração. Então, tform configuração, que é justamente o nome do formulário aqui. Deixa eu mostrar. Ó, form configuração. Mas a classe em si, ela é tform
configuração. Então, essa classe está registrada aqui, o Delphi vai encontrar para mim. Então, ele vai me dar essa possibilidade aí de eu fazer dessa forma. E aqui dentro, eu vou passar para ele quem é o parente, ou seja, esse formulário deve ser colocado dentro de onde? Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, não passar esse parâmetro. Eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Então, através da string, eu simplesmente dá um show. Ou eu posso fazer assim, ó, show modal, certo? Então, aqui é o show normal, show modal, e sucessivamente. Mas aqui, nesse exemplo, eu vou mostrar para você passando ele para dentro do panel. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou instanciar, vou dizer que ele é parente do panel e vou dar um show no formulário. Então, vamos ver isso aqui funcionando? Depois eu explico o restante aqui. Então, vamos lá. Vamos executar aqui. Então, o que eu faço? Deixa eu fazer um debug aqui para que você veja. Assim fica melhor para mostrar para você o resultado disso aqui. Então, quando eu clicar aqui, ó, em configuração, o que ele faz? Ele vem no método, todos estão executando, né, essa action execute all. Então, ele vem aqui. O que ele vai fazer aqui? Eu já vou aproveitar e vou explicar esse free and new. Ó. Vamos lá. O que ele faz aqui? Ele vai verificar dentro do panel, eu dei um nome aqui, panel form, se existe alguma coisa dentro do panel. Ou seja, se existe já algum formulário. Então, quando eu clicar no menu, ele vai no panel e vê se tem o count, né? Quanto o count dele é maior do que 0. Nessa situação aqui, o count vai ser 0, porque nós não temos nenhum form ainda criado, né, lá no panel. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pular, né, vai passar, aí depois nós vamos voltar aqui, aí eu vou te explicar o que ele faz quando tem. E aí ele volta para lá, né, para onde ele chamou, no método execute all. Aqui ele pega o nome da action, então olha só, ó, nome da action, act underline configuração, pegou o nome da action, e aqui ele vai montar o nome da classe. Então, form name é igual a tform configuração, que é, né, a string tform, mais o copy lá da posição 5, né, até o length lá do nome. Então, ele montou aí tform.configuração. E aí ele vem passando para o mini framework um create, né? Então, create o tform configuração, sendo parente dele o panel, e dá um show nesse formulário. Então, o que ele faz? Pronto, ele deu o show, está aqui o formulário preso aqui dentro do panel, certo? Agora, quer ver? Ó, deixa eu clicar aqui novamente para que você veja. Ó. Eu vou clicar novamente, pull, aí ele foi lá de novo, ó. Ele chamou de novo o execute all. Aí ele vai lá no free and new form. Vamos lá então no free and new form. Dessa vez, o count aqui é maior do que 0. É 1. Já tem um formulário lá. Então, o que ele faz? Ele vai pegar aqui, ó, o nome que está lá, tform do panel, né, no 0, porque esse panel só vai ter um formulário. Então, ele está aqui o nome, ó, é form configuração. Então, ele montou o nome aqui da classe, ó, tform configuração novamente. E aí, ele vai lá no mini framework e faz o seguinte, ó, close pelo nome da classe. Aí o mini framework vai lá e dá um close no form. E aí ele fala o seguinte depois, free form, passando também o nome da classe. Aí o mini framework vai lá e libera, né, esse formulário da lista dele, certo? E aí, então, ele gera novamente, e aí vem aqui e dá o show novamente no formulário. Então, toda vez que eu clicar, se eu clicar aqui, ó, eu não tenho ainda o form do emitente, então ele vai dar um erro, quer ver? Eu vou clicar aqui, então ele vai vir, né, e vai dar o erro porque ele diz aqui, ó, a classe tform emitente não foi encontrada, certo? Então, nesse caso aqui, não vai mostrar. Inclusive, o próprio mini framework dá uma mensagem aqui mais personalizada, informando aqui que o tform emitente não foi encontrado, né, para informar lá ao suporte técnico do sistema, certo? E aqui você pode ver que está zerado, está em branco. Eu clicando aqui, passando, então aqui, ó, configuração. Então, o formulário está aqui dentro, ó. Então, eu clico e ele vai colocar o formulário aqui dentro para mim. Bom, eu vou te mostrar aqui um outro exemplo da seguinte forma. Ó. Vamos supor que eu queira aqui, como eu falei com você, eu posso chamar show, né, ou show modal. Eu vou tirar esse parâmetro aqui. Pronto, desabilitado. Aqui, isso. Aí, ó, quando eu clicar aqui, ó, então, show, tá vendo? Ele deu um show aí no form. Ele sobrepôs tudo porque o form, eu coloquei ele no base para a cliente, né, para ele se ajustar dentro do parente lá. Então, nesse caso aqui eu vou dar um Alt F4 para fechar, certo? Vou fechar aqui novamente. Vamos fazer o seguinte aqui agora, vamos dar um show, quer dizer, vamos para ficar mais exemplificado, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no base, no formulário base, eu vou mudar esse cara aqui, vou tirar aqui ó, o client, none, certo?
e vou colocar ele aqui como Sizable. Pronto, Sizable, para que ele mostre a borda. Aí vamos lá então agora, vamos ver aqui, vamos executar. Eu fazendo no base, né, o formulário filho também, que foi herdado dele, né, vai também ter a mesma característica. Então agora clicando aqui, ó, observe então que ele agora, né, mostra o formulário de uma forma, né, mais visível. E interessante que é o seguinte, ó, o próprio Mini Framework ele gerencia isso. Se você clicar aqui novamente, ó, aqui como nós estamos somente um show, nós temos acesso, né, a formulários fora dele. Então se você clicar aqui, ó, ó, ele não abre outro, ó, certo? Ele abriu, ele identificou que aquela classe já existe, que aquele formulário já está criado, está na memória. Então, o Mini Framework gerencia isso e ele simplesmente só habilita o formulário para você. Então, você pode clicar aqui várias vezes, que ele somente vai abrir uma vez, certo? E aqui também eu posso fazer como modal. Vamos ver o modal aqui? Vamos fechar aqui o projeto. Vou vir aqui, ó, e vou fazer modal, show modal. E aí, vou executar. Então, dessa forma aqui, ó, no modal, eu vou clicar e aí eu estou preso agora, eu não posso mais clicar lá, ó, no configuração, que ele não deixa, né, eu clicar porque ele foi instanciado da forma modal. E aí somente fechando mesmo o formulário, certo? Então, esse aí é um dos recursos do Mini Framework. Ele tem mais recursos. Tá? Eu vou passar para você de acordo com os projetos, mas ele tem mais recursos aí. Esse aqui é do desacoplamento. Então, o desacoplamento, o que ele faz? Eu não preciso ficar. Imagina se eu tiver 20 formulários, eu tenho que colocar aqui, ó, form 1, vamos botar aqui, ó, form 1, certo? Form 2, form 3 e assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho que adicionar unit de cada formulário ao meu formulário principal. Então, dessa forma, eu tenho acoplamento, né, no meu sistema. Dessa forma aqui com o Mini Framework, eu fico totalmente desacoplado, porque eu vou instanciar o formulário através da string, certo? E aqui, ó, no Close Query, então observe o seguinte, ó, só para que você entenda isso, não ficou bem claro, toda vez que é clicado em cima de das actions, ele executa a mesma action. E todas as actions, né, todo clique, ele primeiro verifica se existe um formulário no panel e se tiver, ele fecha e libera o formulário da memória. E em seguida, então, ele cria e dá o show adicionando o novo formulário, né, ao panel. É dessa forma que funciona. E no Close Query, eu também disparo, né, o Free and New Form para que ele chegue lá e limpe o panel, né, esse panel aqui novamente. Se tiver algum formulário, se eu clicar aqui, simplesmente aqui, ó, vamos ver lá. Vamos ver executando, né, que assim que fica visível, a gente pode entender melhor a funcionalidade. Então, deixa eu fazer o debug aqui também. Deixa eu pegar aqui, ó, vou debugar aqui também. Vamos lá, aqui. Então, se eu simplesmente, ó, eu vou clicar aqui, ele criou o formulário, tá aqui, configuração. Ah, mas eu vou simplesmente fechar o sistema. Fechei o sistema. Então, ele vem aqui, ó, no Free and New. Aí vai lá, verifica, existe, o account é 1, existe, maior. Então, ele acha o nome do formulário, da classe, né, melhor dizendo, fecha o formulário e dá um free na lista, né, de formulários que está no Mini Framework. Ok? E o Mini Framework, ele trabalha da seguinte forma. Ele tem uma lista interna, onde você clica e cria o formulário, então ele guarda essa lista interna, onde através do nome da classe ele consegue identificar o formulário, ele consegue criar o formulário, ele consegue dar um show no formulário, ele consegue fechar, né, dar o close no formulário, dar um free no formulário, enfim, através dessa lista aí, o Mini Framework gerencia para você todo esse desacoplamento aí de unit no seu formulário principal. Tá certo? Bom, como eu falei, o Mini Framework tem outro recurso, mas nós não temos como utilizar aqui nesse momento. Nós vamos utilizar ele com interface, tem um recurso bem interessante de interface também, para desacoplamento. Quando a gente começar a utilizar a interface no nosso projeto, aí eu vou mostrar esse recurso dele para você. Tá? Qualquer dúvida, então nós temos lá o grupo, né, no WhatsApp, certo? O código-fonte desse projetinho que vai estar anexo abaixo à aula aí, para que você possa baixar. Se você for utilizar, por exemplo, você não tem como utilizar o FireDAC, basta você mudar aqui para Zeus, certo? Esse connection aqui, bota em unit aqui em cima do Zeus, Z Connection, e põe aqui Z Connection, Z Connection e Z Connection, e vem aqui no Data Módulo geral e muda
tira esse componente, né, com as units aqui do FireDAC e coloca aqui o Z Connection. Pronto, o projeto vai continuar funcionando da mesma forma. É só isso aí que você tem que mudar. Show de bola, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima aula.